Olá, seja muito bem-vindo ao canal Eletrônica de Potência. Eu sou Mário Henrique e hoje vim aqui falar sobre a minha profissão. Eu sou engenheiro eletricista e vou te contar toda a trajetória de quando eu escolhi e como eu escolhi essa profissão. Então, roda a vinheta, editor. Como o primeiro vídeo oficial desse canal, eu resolvi falar sobre como que eu defini ser engenheiro eletricista e me especializar em eletrônica de potência. Vou iniciar a partir de 1990. Nessa época eu tinha 10 anos, então aqui eu já contei a minha idade. Hoje eu estou com 40 anos. Em 1990 eu morava no estado de Goiás e meus pais resolveram ir para Vila Rica, no estado do Mato Grosso. Era uma cidadezinha muito pequena naquela época. Ainda não é muito grande, mas naquela época tinha por volta de 5 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, não tinha energia 24 horas. A energia elétrica lá era através de grupo gerador, diesel, portanto usina termoelétrica. E acabava a energia meia-noite, todos os dias, e voltava às 8 da manhã. Mas era uma cidade muito promissora. As pessoas estavam indo para lá para começar uma fazenda, uma empresa, enfim. Estava necessitando de crescimento. Então precisava de profissionais e meu pai achou que naquela época era uma oportunidade para ele. Bom, nessa época eu já me despertava vontade e curiosidade com eletricidade, com 10 anos de idade. Então eu já queria desmontar as coisas, tentar consertar, não só o desmontar igual quando a criança desmonta para poder ver o que tem lá dentro, mas eu já tinha vontade de iniciar um reparo, tentar fazer alguma coisa diferente. Mas eu não entendia nada e como a família descobriu que eu tinha essa curiosidade, então é quando a gente começa a ganhar um rádio velho de uma tia, uma televisão antiga, e eu tinha um monte desse tipo de coisa lá em casa. Eu tinha uma espécie de uma despensa lá com televisão valvulada desmontada, com rádio velho, enfim. E eu desmontava tudo, queria entender tudo, tentava olhar livros. Meu pai tinha alguns livros sobre eletrotécnica, mas assim, eu não conseguia aprender sozinho. Eu não estava com essa. Naquela época não tinha internet e era mais difícil. Eu quando tentava ler alguma coisa, mas não tinha uma base. Né? A matemática ainda muito fraca nessa época. Bom, então eu fiquei nessa de desmontar e fazer alguns testes, ligava as coisas até mesmo sem muito critério. Se a gente for olhar hoje do ponto de vista de segurança, era até arriscado, porque colocava às vezes algumas coisas, ligava na tomada, cheguei a explodir alguns capacitores, enfim. Mas já vou dizendo, não repita isso aí na sua casa, porque pode ser muito arriscado. Bom, e aí, com isso, vou pular agora para o ano 1992. 2 anos depois, aproximadamente, eu já trabalhava com meu pai, eu ajudava ele na oficina mecânica que ele tinha. E naquela época, os pais colocavam os filhos para trabalhar, caso eles tinham um negócio próprio, né? No meu caso, meu pai tinha uma oficina e meu pai sempre quis que eu ajudasse, com aquela intenção de ensinar alguma coisa. O filho também tá sempre ali junto e aprendendo, fazendo alguma coisa importante. Foi muito legal, aprendi mecânica de automóveis, né? Foi importante para mim naquela época, mas a paixão pela eletricidade estava ali. Então, sempre comprando revista de eletrônica. Aí nessa época eu já estava começando a entender um pouquinho mais, porque eu comprava essas revistas de eletrônica, Saber Eletrônica, enfim, tinha algumas marcas na época, Electron, eu não lembro direito, mas eu comprava as revistas, lia, tentava entender o circuito, mas ainda a base era muito pouca, muito fraca, né? Bom, até que então meu pai conversou comigo, falou assim, meu filho, você quer aprender então eletrônica, eletricidade? Eu falei, quero, eu gosto muito disso. E aí ele me apresentou uma pessoa muito importante nessa fase, que foi o José Luiz de Souza, um grande amigo, né, que ainda mora lá em Vila Rica, e popularmente ele era conhecido como Zé do Choque.
O pessoal apelidou ele lá de Zé do Choque, porque lá naquela região, naquela época, ele era a pessoa que era referência em eletrônica, em eletricidade. E aí, meu pai conversou com o Zé do Choque e o Zé foi lá e conversou comigo, me perguntou se eu gostava, se eu tinha interesse de aprender. E eu tava animado, falei, não, claro, quero aprender, enfim. E aí ele me disse que estava iniciando uma turma, né, de aprendizes, na época os seus filhos, seus sobrinhos, e estava querendo ensiná-los. E me perguntou se eu queria participar, e assim foi. Ele morava num sítio próximo lá de casa, não tão próximo, mas assim, eu ia de bicicleta e era à noite. Ele iniciava as aulas dele por volta das 7 da noite, então eu ia com uma lanterna, não esqueço disso, não tinha muita iluminação pública lá nesse trajeto, era um sítio, e chegava lá e ele tinha um quadro, né? Até naquela época a gente não tinha máquina digital, né? Celular para ficar documentando tudo, mas se eu pudesse voltar no tempo eu teria tirado uma foto da escola dele, vamos dizer assim, né? Então tinha um quadrozinho verde, desses, tipo quadro negro, mas de verde, pequeno, e com giz comum mesmo, não era esse giz, esse pincel que temos hoje. E ele escolheu um circuito aleatoriamente, eu não me esqueço que o primeiro circuito foi um pisca-pisca, né, usando um transistor que é o 2N2646 também, nunca esqueci esse transistor aí. E, enfim, é um transistor diferente, unijunção, não vou entrar agora nesse mérito, mas aí a gente fez um pisca-pisca e aí como que funcionava? Ele desenhava o circuito, explicava o funcionamento do circuito do jeito dele, porque ele é um técnico, ele não é engenheiro, ele não é formado, inclusive é, ele não teve oportunidade de estudar muito na época dele, não se estudava muito, ele aprendeu na prática mesmo, e era muito bom. Enfim, então ele explicava o circuito e pedia para a gente procurar os componentes. E a gente procurava em placas de sucata mesmo, televisão velha, enfim, e achava os resistores. Algumas coisas não tinha nessas placas, mas ele já tinha o componente, por exemplo, o transistor principal, né, que era o 2N2646. Bom, enfim, a gente depois montava isso numa plaquinha que ele também fazia ali, improvisava. Às vezes era uma placa usada, ele aproveitava as trilhas e só meio que recortava as trilhas ali em cima, deixando elas isoladas entre si para a gente montar como se fosse uma barra de terminais ali, mas uma placa de circuito impresso reaproveitada e improvisada. Então era algo muito, muito rústico. E assim, tinha acho que 2 vezes por semana, agora eu não me lembro bem. E a gente foi aprendendo ali. E aí com isso aí eu aproveitei, fui aprender código de cor de resistor, como verificar valor de capacitores, tudo eu fui aprendendo ali, eu não sabia, né? Então aprendi e fui me desenvolvendo, fui aprendendo e tudo prática. Bom, vale a pena eu chegar num ponto onde na época existiam os cursos por correspondência. Eram cursos que a gente comprava. Eu lembro que tinha o Instituto Universal Brasileiro e tinha na época também a Ocidental Schools. Você contratava esse curso, comprava deles e eles enviavam como se fossem uns livretos, uns livrinhos, né? Com aquelas lições, né? Com aquelas disciplinas, vamos dizer assim. Então, tinha ali, sei lá, cálculo de transformadores, circuitos elétricos, enfim, várias aulas ali. E eu ganhei do meu pai um curso desse, pedi para ele, já estava me desenvolvendo, já. Só que quando veio o curso, eu estava aproximadamente aí, vamos tentar lembrar aqui, na 7ª série, 8ª, não lembro bem. E o curso, ele era muito teórico e eu não conseguia acompanhar. E existia uma cláusula lá, uma regra desse curso que se você não enviasse as provas periodicamente, você iria perder o curso, porque eles não iriam te enviar todo o material, eles enviavam o material depois que você mandava as provas. Então, primeiro vieram 2 capítulos iniciais
e aí você enviava as provas, depois eles enviavam lá o terceiro capítulo, enfim, os módulos, na verdade, eles enviavam os módulos de acordo com o seu envio. E aí chegou no momento que eu dei uma travada, porque aí a matemática já estava um pouco avançada e eu não estava conseguindo acompanhar, e, enfim, tinha vários motivos ali que eu não conseguia acompanhar. Então chegou, acho que até a quinto módulo para mim, em 10, vamos supor que eram 10 módulos, chegou a metade do curso para mim. Bom, à medida que o tempo foi passando, eu aproveitei muita coisa. Tem até uma parte que eu acho interessante comentar, que na época eu aproveitei o módulo de cálculo de transformadores, porque eu tinha uma vontade muito grande de aprender a calcular um transformador, como é que define o número de espiras, a bitola do cabo, e a gente não sabia, né? Naquela época lá, era feito, geralmente, se fosse reaproveitar um transformador, era só reformado, ou seja, você contava as espiras ali e verificava a bitola do cabo e fazia igual. Mas, por exemplo, se tivesse um transformador ali, um núcleo e um carretel ali, e você quisesse fazer um transformador em cima daquilo, ou projetar um transformador do zero, não era possível. Ninguém tinha conhecimento ali naquela época para fazer isso. E aí eu aprendi nesse curso, achei legal que eu peguei e desenvolvi. Não foi assim um cálculo completão, mas assim, eu já conseguia definir número de espira, bitola do cabo, né, qual era a potência que aquele transformador conseguiria entregar com aquele núcleo, com aquele volume, né? E isso aí foi muito bom para a época, porque aí eu consegui ensinar isso para o Zé, para algumas pessoas lá, e às vezes nem ensinar, mas se a pessoa precisava, queria fazer uma fonte, por exemplo, uma fonte de 12 volts, um carregador de baterias, e aí tinha lá um transformador velho, um núcleo lá, mas não conseguia fazer os cálculos. E o pessoal vinha e eu ajudava, e cheguei a fazer também. A gente naquela época fazia muito protótipo, né? Vamos dizer assim, como se fosse só, você fazia um produtinho ali, uma fonte, um carregador, e aí alguém sempre precisava, você acabava vendendo, você nunca tinha o seu, ou nunca conseguia produzir muito, porque alguém sempre queria comprar. E aí também as ideias vinham, eu cheguei a fazer muito amplificador de áudio, carregador de baterias, enfim. E nos meus amplificadores eu mesmo bobinava os transformadores, eu fazia as placas, fazia tudo. Então assim, era muito hobby, mas que também dava para ganhar um dinheirinho naquela época e vinha um aprendizado junto, né, com isso. Né? Inclusive, eu acho que é muito importante eu ressaltar aqui que naquela época eu não tinha visão de querer ser um engenheiro ou de querer ser um técnico formado, né? Assim, ó, eu fiz o curso técnico. Eu tinha vontade de usar a eletrônica mesmo para hobby, para poder às vezes fazer um produto ali, mas assim, com os critérios que eu achava que era importante, ou do jeito que eu tinha aprendido, sem muita teoria também. Mas meu pai, ele sempre me falava, ó, meu filho, você tem que estudar, você tem que desenvolver esse conhecimento e você tem que ser um engenheiro, você tem que chegar num nível de engenharia. Então meu pai sempre me falava isso, né? Isso aí me ajudou muito, né? Ele foi colocando isso no meu subconsciente ali e isso me ajudou muito. Bom, tem várias histórias, acho que se eu for contar metade delas aí, nesse período que foi do início do aprendizado da eletrônica com o Zé do Choque, até o momento que eu entrei na faculdade, tem uma história gigante. Isso aí foi em torno de 6 anos, né, da minha vida, entre 92 e 98. Então, agora indo para a faculdade, em 98 eu entrei na faculdade, eu queria fazer eletrônica, mas eu já passei no vestibular em engenharia elétrica, na Universidade Estadual de Minas Gerais, lá em Ituiutaba, é um campus da UENG, em Ituiutaba. E aí pensei, por que não fazer então engenharia elétrica, né? Porque para eu fazer eletrônica eu teria que ir para Uberlândia, eu teria que fazer vestibular de novo, enfim, eu ia perder aí um tempo aí, sei lá, 6 meses, um ano. Então eu resolvi ingressar logo na elétrica e foi muito bom, acredito que para mim foi uma escolha muito boa, apesar de na época não querer fazer elétrica, queria fazer eletrônica, mas valeu a pena, porque
Na elétrica eu pude aprender a parte eletrotécnica, telecomunicações, que foi me ajudar muito aí no futuro próximo, aí já vou entrar nessa parte e iniciar a profissão onde eu iniciei trabalhando. Então foi muito bom. Tinha também as disciplinas de eletrônica, as quais também para mim foi muito legal, porque eu aprendi a parte teórica daquilo que eu já sabia na prática, assim, muita coisa que eu sabia na prática, e as coisas foram se conectando, isso aí ajudou muito. Então, por exemplo, eu sabia montar um circuito com um transistorizado, mas não sabia fazer a polarização de um transistor, né? Calcular os resistores ali de base, emissor, coletor, enfim. Depende da topologia, obviamente, mas eu não sabia, então isso ajudou muito, foi muito legal. Cheguei a ser monitor de eletrônica, a disciplina de eletrônica básica, eletrônica digital também. A parte de eletrônica de potência foi muito legal também na faculdade, onde eu começou a despertar mais vontade de entrar justamente nessa área, é, porque a eletrônica de potência me fascinou muito, já naquela época que eu estava aprendendo com o Zé, porque eu observei em um circuito em específico, naquela época foi um amplificador de áudio, que era possível reduzir muito o peso e o volume das fontes, por exemplo, né? Vamos falar aqui de fonte ou de conversores estáticos, em função da elevação da frequência, né? Na frequência de chaveamento. Então, assim, isso aí me deixou muito fascinado naquela época. E foi o que me deixou com essa vontade de aprender mais profundamente a eletrônica de potência. Não sei explicar muito bem, mas creio que foi essa grande transformação que ela traz, né, em função da redução de peso e volume. É como se fosse algo assim que muda da água para o vinho, né, totalmente. Você pega um circuito, uma fonte analógica, ela, sei lá, pesa 2 quilos e ela é gigante. Aí você faz a mesma potência e usando as tecnologias de eletrônica de potência, ela vai, sei lá, reduzir o peso em 6 vezes, 5 vezes, enfim. E o volume também fica bem menorzinho, bem mais compacto. Isso aí me deixou fascinado. E aí, então, eu fiquei com essa vontade de aprender mais. Na época da faculdade não teve muita oportunidade de aprofundar muito nisso, mas eu já lia alguns livros, já estava olhando muito livros do Ivo Barbie, né, alguns outros livros que falavam de fontes chaveadas especificamente. Eu não, na época eu não entendia muito os conversores, né, essa teoria toda que vai falar dos conversores e vai definir quais os conversores, né, o buck, um buck boost, enfim, e para que serve cada um. Eu não tinha muito essa clareza, eu não entendia muito dos termos, muitas coisas quando eu olhava, abria os livros, né, mas assim, estava correndo atrás de fazer o curso, né, a parte de eletrotécnica mesmo, da engenharia elétrica, e foi muito bacana. E aí a gente chega num dia que a gente forma, né, termina o curso, né, eu me formei finalzinho de 2002 e precisava trabalhar, né, até pensei em iniciar um mestrado, mas na época eu tinha que trabalhar, correr atrás de ganhar um dinheirinho. E foi quando eu aproveitei que tinha feito alguns estágios, fiz nessa último estágio que eu tinha feito, tinha sido na usina de Itaipu, que foi um estágio muito bom, mas Itaipu era concurso, então eu tinha que esperar um concurso para tentar entrar ali. Mas antes da Itaipu, fiz um estágio na Celtins, na época era concessionária energética de Tocantins. Foi onde eu liguei para o engenheiro que me orientou lá, que chama Ricardo, e perguntei se tinha alguma oportunidade lá. Ele falou que lá não, mas que tinha uma empreiteira que prestava serviço para eles na área de projeto de redes elétricas, manutenção de redes, na parte elétrica mesmo, eletrotécnica, reforma de transformadores. Então essa empresa precisava de um engenheiro e foi quando eu fui para essa empresa. Eu entrei em contato com eles e eles realmente estavam precisando. E eu iniciei ali, totalmente a ver com a área que eu tinha estudado, né? Mas aprendendo a parte prática ali do zero mesmo. Mas foi muito legal, um aprendizado muito interessante, onde eu aprendi sobre manutenção de linhas desenergizadas, linhas energizadas, inclusive, que é a famosa linha viva, né? O pessoal fazendo troca de
isolador, cruzeta, chave seccionadora, tudo energizado, um trabalho muito bonito, de muito respeito, né? A gente tem que respeitar esses profissionais aí que trabalham com muito risco, mas fazendo tudo, seguindo o procedimento e usando os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva corretamente, os riscos são minimizados e muito bem controlados. Foi um aprendizado muito legal. Logo em seguida, eu quis testar um pouco da parte de telecomunicações, então teve uma oportunidade também numa empresa muito grande na época e eu consegui entrar nessa empresa. Só comentando aqui onde que era no estado do Pará, na verdade, tanto a empreiteira quanto a parte de telecomunicações foram oportunidades no estado do Pará. Então eu mudei para a Telecom para ver como é que era. Trabalhei 2 anos nessa área de telecom, na área de eu era supervisor, aí saí um pouco da parte muito técnica e fui por um pouco para a área um pouco de gestão de indicadores na área de redes metálicas, né? Hoje em dia nem é tão falado mais, porque hoje fibra ótica está aí forte aí, celular também hoje é bem comum, né? Naquela época ainda celular era algo caro, telefonia pública ainda existia, né? Os famosos orelhões eram muito usados, na época era um mercado forte de venda de cartões, né? Eu não peguei a época da ficha telefônica, mas atuei também nessa parte de manutenção dos telefones públicos a cartão. Hoje ninguém usa mais, praticamente eu acho que já tem pelo menos uns 10 anos que eu não uso um telefone público, só o celular. Então o celular hoje popularizou muito, a fibra ótica hoje está muito popular. Então a telefonia fixa hoje, creio que ela está em baixa, né? Poucas pessoas, eu mesmo não tenho mais um telefone fixo em casa, porque hoje tudo é celular. Mas também fez parte da minha história profissional aí, trabalhei por volta de 2 anos em telecomunicações, mas como eu tinha aquela paixão sobre eletrônica de potência, sempre gostei demais e nessa época, trabalhando ainda, lia muita coisa, tentava dar uma estudada, aprender algumas coisas na internet. Ainda não tinha tanto material naquela época, por volta do ano 2003 a 2005, mas já tinha algumas coisas, né? Aí foi quando eu resolvi fazer o mestrado nessa área e eu apliquei para 3 universidades na época, foram a Unesp de Ilha Solteira, o ITA, mas apesar de que o ITA não focava em eletrônica de potência, era mais uma eletrônica de aviação, para aviação, eletrônica mais clássica, mais focada em aviação. Mas eu quis tentar lá também. E o INEP, que é o Instituto de Eletrônica de Potência. Eu consegui ser aceito na Unesp de Ilha Solteira e no INEP, no ITA não. E eu escolhi para o INEP, onde fiz o mestrado em Eletrônica de Potência. O mestrado não foi nem tanto pensando em ser professor. Eu acho legal falar sobre isso, porque muitas pessoas pensam assim, o mestrado é porque você quer ser professor. Não foi. Foi porque na época eu não estava achando uma pós-graduação em eletrônica de potências. Quando achava, não se encaixava bem com aquilo que eu queria, enfim. E o mestrado, ele é bem completo, né? Eu olhei a grade curricular lá do INEP e vi que o mestrado, ele abrangia assim, praticamente tudo na eletrônica de potência. Então eu resolvi fazer, fui muito feliz assim, com a minha escolha, fiquei muito satisfeito, foi muito bom. Outras oportunidades eu vou comentar sobre essa etapa aí. Acho que vale adiantar que meu orientador foi o professor Ivo Barbi, um dos pioneiros em eletrônica de potência no Brasil, e isso aí me deixou muito feliz de ter sido orientado por ele. Obviamente que todos os professores lá do INEP na época e até atualmente são excelentes nessa área. Em um outro momento eu vou comentar do trabalho que eu fiz, mas agora só essa trajetória profissional aí.
Bom, terminando o mestrado, eu também fui muito feliz em conseguir um emprego em uma grande empresa que fabrica UPS, né, no breaks, e onde o trabalho era desenvolvimento de no breaks. Então, assim, eletrônica de potência pura, na veia mesmo, onde tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com muita experiência nessa área. E se a gente for pensar um UPS, né, um no break, tudo ali dentro é eletrônica de potência, praticamente. Tirando aí os medidores analógicos, acho que o resto é tudo conversor chaveado. Tem a parte digital também, né? CPUs que faz o processamento digital de tudo, software que roda ali dentro, mas assim, o resto é eletrônica de potência, né? Retificador, inversor, carregador de bateria, tudo ali dentro tem uma eletrônica de potência aplicada muito fortemente. Então foi muito bom. Foi um período entre 2007 e 2017 que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, né? Ótimos amigos que eu fiz ali. Aprendi muito com eles e espero também ter podido contribuir com todos ali. Bom, nesse tempo aí, entre estar trabalhando também nessa empresa, eu iniciei também uma fase como professor numa universidade aqui em Belo Horizonte, em 2012. E foi muito legal. Atualmente não estou dando aula. Uma coisa que me motivou muito a fazer esse canal foi essa paixão por ensinar, essa vontade de transmitir o conhecimento. O conhecimento, quando ele está só em uma pessoa, ele não faz muita diferença. Então a gente tem que transmitir o conhecimento mesmo, o máximo possível. Então eu aprendi a gostar de ensinar as coisas que eu sei, né? E colocando o meu jeito ali de ensinar, porque a gente quando a gente lembra, quando a gente não sabia aquele assunto, a gente lembra as dificuldades que a gente tinha na época e a gente acaba tentando ensinar com aquele ponto de vista, né? Então, essa questão aí de ensinar me motivou muito a fazer esse canal. Não é fácil para mim estar aqui falando para uma câmera, é difícil, mas eu acho que isso aí, tudo que é novo, né, tem uma certa dificuldade, a gente vai aprendendo. E também, atualmente, para fechar, eu também trabalho, agora estou trabalhando numa grande multinacional aí, também na área de inversores de média tensão. Creio que esse aprendizado aí em média tensão está somando muito com todo o aprendizado em eletrônica de potência que eu tive nessa minha carreira profissional, porque quando a gente trabalha em média tensão, aí tem que ser feito muitas outras considerações em função do nível de tensão, dos isolamentos, né? Do tipo de componente que você está usando. Então, assim, é um complemento, eu enxergo como um complemento, né? Um desafio muito grande, não só um complemento, mas um desafio profissional muito grande, porque você acaba tendo que reestudar algumas coisas, aprender coisas novas, né? Além de também ter inserido nessa parte profissional aí a parte de software, que a minha especialização maior é em hardware. Então, tenho aprendido muito de software, né? Software de controle dos inversores, a parte que controla, protege, enfim, né? Toda a parte de software também eu tenho que atuar. Então, assim, um aprendizado muito grande. E aí, creio que até aqui a gente fecha essa trajetória com, apesar do vídeo ter ficado muito grande, eu tive que resumir muita coisa, né? Tinha muita coisa que eu poderia ter comentado, falado aqui, mas a ideia foi passar essa trajetória até um pouco detalhada, né? Mesmo que tenha se cortado muita coisa, mas ficou um pouco detalhada, para tentar inspirar as pessoas, né? E mostrar que a gente tem que correr atrás mesmo, né? Para poder chegar onde a gente quer. Eu posso dizer, para fechar aqui esse vídeo, que eu me sinto muito realizado profissionalmente atualmente. Primeiro, porque eu consegui trabalhar com aquilo que eu sempre gostei, sempre pensei em trabalhar. Por exemplo, eu tinha um sonho lá naquela época da Vila Rica,
que eu estava aprendendo com o Zé do Choque é um sonho de fazer um projeto de um inversor chaveado, um inversor de frequência. Eu não tinha noção de que se eu ia conseguir isso um dia. Então, assim, como já fiz vários projetos, já trabalhei em vários projetos de inversores, né, entendendo bem vários aspectos, né, coisas que nós vamos falar bem detalhadamente aqui nos próximos vídeos desse canal aqui. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu me sinto muito realizado profissionalmente, né, e eu sei que agora essa trajetória aí dos vídeos vai complementar essa realização, porque eu vou poder estar passando esse conhecimento para todos vocês. E é isso aí, muito obrigado. Peço que você que não é inscrito no canal se inscreva, por favor, para poder ajudar a gente a crescer. E dê um like se você tiver gostado, né? Eu acho que vale muito a pena também você escrever alguma coisa nos comentários. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu explique algo melhor aqui, pode colocar nos comentários que eu vou responder. Isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.